Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Lar Espírita Maria de Nazaré, neste sábado à noite, para que possamos refletir juntos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Sintam-se abraçados por nós. Uma das parábolas que nós entendemos por mais belas do Evangelho é aquela que Jesus conta do filho pródigo. Ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. E nela achamos muito bonita essa parábola, porque Jesus compara Deus como um bom pai que recebe sempre disposto o filho arrependido, depois de ter vivido momentos difíceis na vida, e Deus está de braços abertos para recebê-lo. E nessa parábola do filho pródigo, Jesus começa contando que um homem possuía 2 filhos, e o mais moço deles chegou até o pai e pediu parte da fazenda do pai. E o pai repartiu essa fazenda, e poucos dias depois esse filho mais novo juntou tudo o que tinha e partiu por uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente, isto é, vivendo de maneira irresponsável, fora dos bons costumes. E havendo o filho gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar por necessidades. E chegou-se a ele um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos para cuidar dos porcos. E o rapaz desejava encher o seu estômago com alfarrobas, uma espécie de vagem que os porcos comiam, pois ninguém lhe dava nada para comer. E caindo em si, o rapaz disse a si mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou passando fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e o seu pai viu o rapaz chegando e se moveu de íntima compaixão. E correu o pai até o seu filho e lançou-se nos braços do filho, do pescoço do filho, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e pondo-lhe o anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o outro filho, mais velho, que estava no campo, voltou para casa. E quando estava chegando perto, escutou o barulho e viu as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E o servo lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas o irmão mais velho se indignou com isso, e não quis entrar na festa. E então o pai sai para chamar o filho mais velho para participar. E o filho mais velho, então, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento teu. E nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. E o pai então disse ao filho: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. As parábolas, elas têm uma finalidade. Se usa uma linguagem figurada para querer passar uma mensagem, princípios, passar lições. As parábolas infantis nos passam lições até hoje. Temos as parábolas, por exemplo, a parábola da
cigarra e da formiga, em que se quer passar uma lição da necessidade da previdência, de cuidar das coisas, se dedicar ao trabalho, para que nos momentos difíceis consigamos então viver bem. Diferente da cigarra, que passou o tempo tocando, vivendo a vida na facilidade. Jesus se usa do recurso das parábolas para passar ensinamentos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, no item 2, o Sr. Allan Kardec fala por que Jesus falava em parábolas e o que ele pretendia com as suas parábolas. E Kardec fala, Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria dessas parábolas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. E o sentido dessas parábolas só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Jesus se utilizava dos acontecimentos comuns daquela época, dos costumes das pessoas, tais como elas viviam, para usar a parábola e passar as lições acerca da vida espiritual, para que esses ensinamentos fossem passados de pai para filho e todos se conscientizassem da importância da lição que ele passava. Se formos considerar a parábola do filho pródigo de interpretá-la de maneira literal, a que conclusão chegaríamos? Que o pai seria injusto com o filho mais velho, pois não quis nem dar um cabrito para que o filho pudesse usar e comer e se divertir com os filhos. O filho mais velho sempre esteve ao lado do pai e o filho mais novo sentiu a necessidade de sair, de viver as coisas do mundo, e o pai volta e acolhe-o de braços abertos. Se interpretarmos dessa maneira, a figura do pai parece um pai injusto, que prefere um filho em detrimento do outro, sem justiça. E aí que mora o equívoco. Jesus se utilizou dessa parábola para passar a ideia da vida espiritual. E que as coisas do ter, elas não têm o mesmo peso do que existe aqui, entre nós, do que na vida espiritual. E queremos explorar hoje à noite 3 aspectos dessa parábola. A figura do filho mais novo, conhecido como filho pródigo, o pai, que podemos entendê-lo como Deus, a providência divina, e o filho mais velho, que ficou junto à casa paterna e ficou indignado ao ver que o filho mais novo retornou à casa paterna e foi recebido com honrarias, recebido tal como filho novamente, apesar de tudo que ele fez. O filho mais novo, e a sabedoria do Cristo está nisso, mostra, porque na nossa juventude somos mais voluntariosos, mais cheios de ímpeto, de impulsos na vida. E tendemos a querer sair, a fazer coisas sem refletirmos muito. E Jesus aproveita, e podemos entender, quando ele dá esse exemplo do filho mais novo, de que Deus dá a cada um de seus filhos, nós, a liberdade de agir e de pensar e de nos determinarmos como quisermos. Isto é, temos o livre-arbítrio. Podemos fazer o que quisermos. Coisas boas ou coisas más. Podemos sair da casa paterna, como retratado na parábola, que o filho mais novo recebeu a sua parte da fazenda, da herança, e saiu da casa paterna para viver longe da casa paterna, longe das orientações espirituais, longe de Deus, longe da lei divina. E nos é permitido fazê-lo? Se não fosse, não existiria tanta morte como existe aqui, tantos assassinatos, tantas injustiças terrenas. É um fato. Mas nós não estamos dizendo aqui que pela razão de termos a liberdade de agir e de escolher, nós não temos responsabilidade pelas nossas ações. E não temos que responder pelas consequências daquilo que agimos e pensamos, tanto para as leis do mundo material, quanto em relação à lei divina.
Mas Jesus mostra, então, esse filho mais novo, cheio de vontades, e Deus, o Pai, permite que ele se afaste da casa paterna para viver as suas coisas, viver as ilusões do mundo. As ilusões que o mundo material nos fornece. As coisas que esse mundo nos oferece. E que nos indica, dentro da ilusão, do que seria a felicidade. E a felicidade aqui, hoje, agora, no ter, é sempre estar com a tecnologia mais moderna, passando por momentos sempre felizes, estando nos lugares em que todos estão, em que hoje as relações humanas cada vez mais indo para o ambiente virtual, em que nós nos perdemos e passamos horas navegando na internet. Não somos contra as redes sociais, não somos contra a rede mundial de computadores, a internet. Graças a ela conseguimos ter uma série de informações que nos são úteis. Nós podemos obter informações das mais diversas naturezas, de todas as matérias, tudo por lá. Existe muita informação acessível e muita informação de boa qualidade. Mas elas também nos trazem as ilusões. Elas também nos fazem acreditar que só seremos felizes se conseguirmos ir a lugares em que todos vão e nos passam nas redes sociais a felicidade aparente de um instante, que nós, vendo nos nossos smartphones, pensamos, nossa, que felicidade, e eu aqui passando pelos meus problemas. E aí nós não lembramos que todos nós temos lampejos e momentos de felicidade, assim como temos momentos de dificuldade. Mas nos momentos de dificuldade, a rede social não nos mostra. Nosso amigo, nossa amiga, a pessoa que seguimos, são raras as pessoas que mostram seus momentos de dificuldade nessas redes sociais. E nas relações humanas também, quantas vezes pensamos que a felicidade está em ter uma casa maior, um carro maior, de ter adereços, o celular de última geração, fone de ouvido, enfim, todas as coisas que o mundo nos oferece e faz toda uma campanha, toda uma movimentação para que nós acreditemos que estaremos felizes quando tivermos. E aí somos todos como o filho pródigo. Saímos atrás dessas coisas. Esquecemos a nossa natureza espiritual e buscamos o ter. E criamos laços de amizade em torno do ter. Nós criamos, às vezes, laços emocionais em que não se é, mas se tem. Ter. E vamos em busca dessas ilusões. E vamos gastando dinheiro, energia, ânimo. E vamos despendendo, prodigalizando, agindo de maneira irresponsável. E começamos a perceber, como o filho pródigo, em alguns momentos, que a dor continua conosco e começa a aumentar. Começamos a sofrer em razão das escolhas que fizemos, dos equívocos e das ilusões das quais nos deixamos seguir na existência. E depois de gastar a herança, no caso do filho pródigo da parábola, nós depois também de desperdiçarmos nosso tempo, nossa vontade, nosso ânimo, nosso dinheiro às vezes, caímos em si. E olhamos e percebemos que assim como estamos vivendo, não dá. E esse cair em si, Jesus na parábola usa propositalmente um recurso.
de falar que o filho pródigo foi chamado para cuidar de uma fazenda de porcos. Não há nenhuma indignidade em cuidar de animais. Mas Jesus usa o exemplo dos porcos, porque Jesus veio entre os judeus. E os judeus até hoje veem porco como um animal que não se deve comer a carne. Porque eles entendem-no como um animal sujo. Que à época justificava-se porque os porcos eles carregavam. E ainda hoje, se não se cuida, não se tem um cuidado de higiene, os animais todos, e os porcos também transmitem doenças. Então, à época, já não comiam. Então, Jesus usa para mostrar a ruína do filho pródigo de ter que cuidar de porcos, que até dos animais que os judeus não queriam saber, ele teve que cuidar. Tamanha ruína. Outra riqueza que Jesus nos traz, ele mostra a ruína material de cuidar dos porcos sem não ter mais nada, para nos referir da ruína moral do indivíduo. Nós, porém, ainda acreditamos, porque nós vivemos num mundo de matéria, que a ruína está em não ter mais nada, de perder nossa casa, de perder tudo, de ser pobre, de passar fome. De fato, isso pode ser a ruína moral nossa, também, mas não é só essa. Jesus usa desse recurso da penúria material, mas para nos trazer algo mais, porque as parábolas que ele se utilizou sempre buscavam, em sua maioria, falar da vida espiritual. Então ele usa da matéria para falar da vida espiritual, do ser, do que somos, do que sentimos, do que vivemos. Não lá, aqui agora. Lá, quando desencarnarmos, sofreremos as consequências de como vivemos aqui hoje e agora. Ruína moral. E aí a doutrina dos Espíritos vem como Consolador prometido e vem nos esclarece, nos tirar da ilusão do ter. Porque, claro, é importante que consigamos ter um trabalho, é importante termos recursos suficientes para termos um lar, termos uma casa, vivermos com dignidade. Precisamos disso. É um fato. Agora, necessário refletirmos como é que nós colocamos essa necessidade do ter. Qual é a prioridade da nossa vida? E ficamos correndo atrás do ter, para ter mais. E hoje, o Brasil, por exemplo, é um dos países, e vamos lá, existem pesquisas que mostram que é um dos países em que a taxa de ansiedade é altíssima. Estamos precisando nos medicar, porque nós não estamos satisfeitos em ser aqui e agora. Somos todos filhos pródigos nesse momento. Em diferentes setores da nossa vida. Nesse instante, aqui e agora, podemos estar sentados aqui, falando aqui, refletindo aqui, vivendo a ruína material. Aliás, a ruína moral. É um fato. Cada um de nós, no seu íntimo, pode estar vivendo isso. Como? Muitas vezes podemos estar vivendo a ruína moral em razão de ações erradas que praticamos dentro do casamento. Faltando com a verdade com a esposa, com o marido. Provocando discussões. Mentindo. Traindo. Nossas ações, com os filhos ou com nossos pais, quando não queremos enxergar que eles têm direito de ser diferentes de nós e nós nos aceitamos, e por nossas ações não perdoamos ofensas, nos afastamos das pessoas queridas, de um filho, de um pai, por essa diferença de pensamento. Nossas ações são pródigas. Somos filhos pródigos, com amigos também. Quando agimos mal,
ou até no ambiente de trabalho. De alguma forma agimos e prejudicamos um colega. E existem inúmeras formas. E algumas formas que às vezes achamos que não é importante é simplesmente comentar da vida alheia. Falar de coisas que não sabemos para outras pessoas em relação a alguém que não gostamos. São ações pródigas, impensadas, ações que fogem da lei de Deus. Mas o filho pródigo, e Jesus nos mostra isso, mostra que ele chega no fundo do poço. Quando ele come as vagens que os porcos estavam comendo, ele sente vontade de comer, e ele fala, opa, assim como estou vivendo, não dá mais. Talvez nós estamos passando agora por momentos em que nós pensemos, assim como estou vivendo, não dá mais. Preciso mudar. A forma como vivi até hoje, não dá mais. Preciso mudar. E o filho pródigo se levanta e busca o caminho de regresso à casa do pai. E nesse caminho, podemos ver o que ele faz para regressar à casa do pai. É uma atitude que parte dele, de se levantar e buscar. E ele busca a mudança íntima, interior, as mudanças de pensamentos e atitudes. Não esperando do outro, não esperando que o pai vá buscá-lo. Ele regressa, ele vai buscar. E ele se reaproxima da casa paterna, que devemos entender das leis de Deus. E a casa paterna está fundada naqueles mandamentos que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo ao próximo tudo aquilo que se quer para si. Então volta pensando: magoei o próximo, magoei minha esposa, magoei meu marido, magoei meu filho, vou pedir perdão. Não aguento mais viver assim. E eu vou voltar e vou pedir perdão. Um arrependimento sincero. Não dá para passar uma borracha e esquecer. Não, mas dá para reorganizar as coisas. E pedir perdão, mudar de atitude, mudar o nosso ser. Pensando sempre, colocando-nos no lugar do outro, minha ação para o outro, se eu fosse outro, eu gostaria de recebê-la? Essa é a lei da justiça natural. Se eu pensar não, então não faço. Isso que precisamos fazer. Esse regresso. E Deus, o Pai, como Jesus nos retrata, Ele está lá. Meu filho está voltando. Ele está regressando, ele está voltando a se alinhar à lei divina, à lei de amor, da caridade. E vem nos acolher, ele aceita. Ele nos quer de volta. Deus nos conhece como somos. Deus nos criou. Iguais, simples e ignorantes. Lá no Livro dos Espíritos está a questão 115. Deus não prefere uns aos outros pelo dinheiro que se tem, pela cor de pele, pela orientação sexual. Deus nos ama como somos. E são as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas ações que vão nos reaproximar de Deus se fizermos o bem. Por outro lado, e o filho mais velho? Queremos ainda trazê-lo aqui. Aparentemente, ele teria até, se não levarmos o contexto da parábola,
um comportamento coerente, onde já se viu, meu irmão saiu, gastou metade da nossa propriedade em festas, de maneira irresponsável, e eu aqui trabalhando para manter esse patrimônio, e meu irmão aqui, agora meu pai recebe ele, e eu que sempre tive aqui. Com isso, Jesus quer nos mostrar, nessa parábola, que não basta conhecer a lei divina, que não basta conhecer a existência da vida espiritual. Às vezes não basta apenas vir à casa espírita. Já é um começo, é importante fazê-lo. Mas nós precisamos incorporar a lei de amor em nossas vidas. Fazer essa mudança. E aí Jesus nos recomenda a caridade. E a caridade, como Jesus nos recomenda, e o Livro dos Espíritos traz na questão 786, é benevolência para com todos, fazer o bem indistintamente. Indulgência para com as imperfeições alheias, não julgar as ações dos outros, porque assim como os outros cometem erros, nós também cometemos. E perdão das ofensas. Esse é o entendimento que nós devemos nos orientar na vida, fazendo a caridade. Não adianta termos o conhecimento de que esse momento aqui da encarnação é transitório, há uma vida espiritual que é a verdadeira vida, e não fazermos aquilo que está aqui, no ambiente em que nos encontramos, com as pessoas com quem convivemos. Eis aí a diferença. E esse é o caminho para nós nos reconciliarmos com Deus. A liberdade Deus nos dá. Somos livres. O convite de braços abertos para regressarmos à casa paterna é dado por Jesus. Agora, o caminho de volta, esse tem que ser percorrido por nós. E nós somos livres para fazermos ou não fazermos. Mas assim como temos essa liberdade, nós temos a responsabilidade pelas nossas ações ou pelas nossas omissões. E é o orgulho, o egoísmo e a vaidade que nos mostrarão se permaneceremos muito tempo ainda junto aos porcos, como Jesus falou, para não reconhecer que não dá para viver mais como se vive. Precisamos mudar. Que filhos somos? O pródigo ou o filho mais velho? Talvez, em alguns momentos da vida, somos o pródigo, noutros, o filho mais velho. Mas esse caminho para a casa paterna, esse tem que ser percorrido por nós. Deus é amor, é bondade, é justiça. E Ele está de braços abertos a nos esperar. Então regressemos. Façamos a nossa parte. Amemo-nos mais. Respeitemo-nos mais, para vivermos mais felizes. Que a paz do Cristo esteja conosco. Uma boa noite.